Você já sentiu que sua vida está fora de controle? Como se Deus tivesse esquecido de você? Como se nada estivesse acontecendo e as promessas que você acreditava nunca fossem se cumprir? Se já passou por isso, fica comigo até o final, porque hoje eu quero te mostrar algo que pode mudar completamente a maneira como você vê sua caminhada com Deus. O silêncio de Deus nunca significa abandono. Imagine um jovem chamado José. Ele era amado pelo pai, tinha sonhos incríveis e sabia que Deus tinha um plano para ele. Mas de repente, tudo desmorona. Ele é vendido como escravo, jogado em uma prisão injustamente e esquecido por anos. Você consegue imaginar a frustração dele? Deus, onde estão suas promessas? O Senhor não disse que eu seria grande? Mas o que José não sabia é que Deus estava preparando algo muito maior do que ele imaginava. Talvez você esteja se sentindo assim agora. Olha para sua vida e não vê progresso. Mas e se esse tempo de espera for exatamente o que Deus está usando para te moldar e te levar ao seu destino? Deus nunca perde o controle. O que parece um atraso para você é o tempo perfeito dele. O que parece o fim pode ser um novo começo. Olha a história de Moisés. Ele era um príncipe no Egito e, de repente, vira um fugitivo no deserto por 40 anos. Você acha que ele se sentiu esquecido? Com certeza. Mas no tempo certo, Deus o chamou para libertar um povo inteiro. E Jesus? Quando ele foi crucificado, os discípulos pensaram que tudo tinha acabado. Mas no terceiro dia, a ressurreição veio. O que parecia um fim era um novo começo. Deus está trabalhando nos bastidores. Você já viu uma tapeçaria sendo feita? Pelo lado de trás, é só um monte de fios embolados, sem sentido. Mas quando viramos para o lado certo, vemos um desenho perfeito. A nossa vida é assim. Muitas vezes, só conseguimos ver os fios soltos e bagunçados. Mas Deus já enxerga o quadro completo. Se Deus prometeu algo para você, Ele vai cumprir. O que Ele começa, Ele termina. Mas às vezes, antes de abrir a porta, Ele precisa te preparar para passar por ela. Confie, mesmo quando não entende. Você já passou por um momento em que tudo estava dando errado e depois de um tempo, percebeu que aquilo na verdade foi a melhor coisa que poderia ter acontecido? Deus vê o que você não vê. Ele sabe o que você não sabe. E Ele está no controle. E aqui vai algo importante. Confiar em Deus não significa entender tudo o que Ele está fazendo. Significa acreditar que Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando você não vê saída. Lembra de Davi? Ele foi ungido rei quando ainda era um pastor de ovelhas. Mas levou anos até que ele de fato assumisse o trono. Durante esse tempo, ele foi perseguido, teve que se esconder em cavernas e passou por muitos desafios. Mas Deus estava preparando o coração dele. Deus não precisa de situações perfeitas para cumprir seu plano. Muitas vezes pensamos, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu estiver mais preparado, quando as circunstâncias mudarem, então Deus poderá me usar. Mas a verdade é que Deus nunca precisou de circunstâncias perfeitas para agir. Olha Gideão, ele se via como o menor da casa dele, mas Deus o chamou de homem valente e usou um pequeno exército para derrotar milhares. Olha Esther, uma jovem órfã que se tornou rainha e salvou uma nação inteira. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Você não está sozinho. Se você sente que está sozinho nessa caminhada, quero te lembrar de algo. Deus está mais perto do que você imagina. Ele vê suas lágrimas, ouve suas orações e conhece as batalhas que você enfrenta em silêncio. Ele não te abandonou. Ele ainda tem um plano para você. E se você chegou até aqui, talvez esse seja o lembrete que você precisava ouvir hoje. Confie. Espere. Deus ainda está escrevendo a sua história.